Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para fazer a publicidade de um livro que é esse, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado. É um livro que eu escrevi, eu, Roberto Schuch Carvalho e o professor Jason Figueiredo Filho. Escrevemos há quase 21 anos, a primeira edição dele. Hoje ele está na quarta edição, já passadas várias revisões, terceira revisão da norma, agora vai ter uma nova revisão, deveremos fazer a quinta edição. Esse livro é para quem está começando e para quem também trabalha todo dia com concreto, seja em obra, seja em projeto. É um livro fruto da experiência do Jason e minha, 30 anos ou mais de aulas dadas na Universidade Federal de São Carlos. Ele é editado pela Edufiscar. Vocês estão vendo aqui a editora é Edufiscar e se vocês copiarem esse endereço, vocês caem direto no pedido do livro. Bom, vamos comentar algumas coisas só, pretendendo fazer um vídeo rápido sobre isso. Esse livro, o primeiro capítulo dele é um capítulo que fala sobre toda a introdução necessária para quem começar a estudar concreto armado, citando as condições do concreto, do aço, propriedades, ou no concreto, um resumo bem sintético das propriedades do concreto fresco e depois endurecido, as normas que nós vamos utilizar, as expressões normativas, as principais expressões usadas, os sistemas estruturais, ali já aparece o desenho de um sistema estrutural, né? O sistema estrutural do que seria uma edificação bem pequena mesmo, né? Para que a gente possa trabalhar depois em cima dela, em cima de algumas mais complexas. E conversamos sobre coeficiente de segurança, sobre estado limite último. E finalmente a gente fala, esse capítulo fecha com a relação de cuidados que um projetista ou um engenheiro de estrutura deve ter ao desenvolver ou executar um projeto de estrutura para que a vida útil da obra seja atendida. As obras em concreto armado devem ter sua duração sem apresentarem nenhum tipo de inaptidão, né? Ou seja, tem que estarem trabalhando para aquilo que forem projetadas e durar durante 30 a 50 anos. O segundo capítulo, para que o aluno consiga se interessar, desenvolver mais rapidamente, nós citamos esse sistema estrutural que é muito usado em residências e edificações de pequeno porte, né, que é a laje pré-fabricadas com nervuras unidirecionais, nesse caso com a armadura em treliça. Isso é usado em praticamente todo o país, para residências de um andar, 2 andares, ou seja, toda vez que você não vai reaproveitar muito a forma, você deve optar por um sistema desse, a menos que na sua região tenha madeira de forma barata. No Brasil, infelizmente, a madeira hoje é muito cara, então esse sistema é muito utilizado. É um sistema simples, mas existem poucos livros técnicos que mostram como deve ser calculado e executado esse tipo de edificações. Então, no segundo capítulo, nós nos dedicamos a falar sobre esse tipo de sistema estrutural. O terceiro capítulo é o início, todo o começo do cálculo estrutural de concreto armado, em que nós mostramos como é que se calcula a quantidade de armadura necessária numa seção transversal, no estado limite último, tá?
sabendo o tipo de concreto, especificando o tipo de concreto, a classe também do aço, que tipo de aço que nós vamos usar, e iniciamos com a geometria retangular. Tá? E o primeiro problema a ser resolvido é o problema clássico, conhecido o momento fletor, conhecidas as dimensões da seção transversal, a resistência do concreto, o tipo de aço que nós vamos usar, qual é a quantidade de armadura necessária que eu devo colocar numa seção. Então, esse problema é resolvido. Além desses, são apresentados mais 5, 6 problemas, né, que varrem toda a flexão normal e pura, né, e simples. Né. Simples porque não tem normal. Isso faz com que a gente possa dimensionar as lajes e as vigas, na maior parte. Pura porque ainda não consideramos o efeito cortante interveniente, né, no detalhamento e no cálculo da armadura. Normal porque o plano de carregamento está contendo um plano principal de inércia e, portanto, a linha neutra, o conjunto de pontos que tem tensão nula estarão, esse conjunto de pontos, essa linha estará perpendicular ao plano de carregamento. Bom, então nós temos o caso que a gente calcula a armadura, que é o principal problema. Depois a gente faz o seguinte, tendo a geometria, calcula qual o máximo momento resistido e a armadura correspondente, que é um problema inverso. Depois um problema similar a esse, que é quando você tem a seção, mas também tem a armadura, que é um problema mais de verificação. Você tem uma estrutura pronta, quer saber a seção daquela viga com o valor de momento que ela suporta. Né? Então, esse tipo de problema é um problema relativamente simples para ser resolvido na mão, né? Dá para ser feito facilmente. E é diferente do outro, porque a quantidade de armadura já está detalhada. Né? Depois disso, outro problema também muito recorrente na prática é saber que altura, qual a menor altura que eu posso colocar, uma vez atribuído o valor da resistência do concreto, do aço, né? Sabendo o momento aplicado para que eu não tenha necessidade de usar a armadura dupla. O que é a armadura dupla? É quando nós usamos a armadura na região comprimida do concreto da seção transversal da viga. É o caso, a armadura dupla é quando a seção já está com uma seção muito pequena e eu preciso colocar a armadura na região comprimida para ajudar o concreto. Então, a oração de São Francisco, que é onde houver tração que eu leve a armadura, ela se complementa no caso das vigas com seção transversal com armadura dupla, onde houver concreto fortemente comprimido que eu leve a armadura, assim como nos pilares. Né? Depois disso, o problema também detalhado e através de exercício é quando, ao contrário, eu não tenho jeito de resolver o problema senão colocando uma altura menor do que a mínima e aí usando realmente a armadura dupla, por questões estéticas, arquitetônicas, né? Ou mesmo de gabarito. Por último, tem dois problemas, na verdade, um só com duas variações, que é quando a gente consegue entender como é que funcionam viga e laje, que normalmente são concretadas juntas, né? E quando não são, a gente coloca a armadura de forma adequada, para que quando houver o trabalho à flexão, tanto a laje quanto a viga funcionem conjuntamente. Aí nós temos a seção em T, que pode ser mais simples quando a linha neutra corta a mesa do T, ela passa a ser uma seção T, digamos, falsa, retangular, desculpem, e a viga T quando a linha neutra corta a alma. Com isso, nós percorremos todas as possibilidades mais simples, né, de obras usuais para o cálculo de armadura, que se faz necessário mesmo para quem usa programa, porque precisa saber o que o programa está dizendo, quando ele está dizendo, foi usada a armadura dupla aqui,
essa seção, essa viga poderia ter mudado de seção para evitar isso, né? Enfim, todo o conhecimento é colocado aí e de tal forma que com poucas contas, usando tabelas, você consiga resolver os problemas de flexão simples e pura. No capítulo subsequente, uma vez que eu consigo determinar a quantidade de armadura necessária numa certa seção, normalmente a gente faz isso para seções mais solicitadas de uma viga, a gente precisa detalhar essa armadura, né, na seção transversal para que seja montada e para uma série de outras coisas que são comentadas nesse capítulo. Então, é o detalhamento da armadura na seção transversal. Por exemplo, uma boa concretagem, uma aderência adequada, porque não há concreto armado sem aderência, né? O concreto armado só existe porque há aderência entre o aço e o concreto, né? Então, nesse caso, nesse capítulo, é colocado todos os postulados que a norma exige para esse cálculo, né? Considerando-se também se é possível determinar que a armadura seja concentrada num ponto, a abertura de fissuras, se não acaba sendo exagerada, podendo comprometer a vida útil da peça, se for assim, né? E, por fim, nesse mesmo capítulo, aproveitando já que nós trabalhamos com abertura de fissura, momento de fissuração, verificar o efeito da fissuração na deformação da viga. Diferentemente do que na resistência de materiais, estruturas metálicas, no concreto armado, o concreto fissura. Ultrapassando-se a tensão de tração do concreto, mesmo que haja armadura presente, haverá fissuração no concreto. Essa fissuração deve ser controlada, uma certa abertura. Mas uma vez havendo a fissura, haverá uma deformação maior. Como levar isso em conta? É mostrado, são feitos dois exercícios com lajes que são mais deformáveis, lajes unidirecionais, pré-fabricadas são mais deformáveis que as vigas, né? E também é levado em conta a fluência, o efeito da fluência, que também é um fator que dá uma amplitude muito grande nas deformações. E como hoje nós usamos muito bem o concreto, há o perigo sempre de se fazer uma estrutura que é segura, mas porém muito deformável. Então, para se evitar isso, é preciso verificar, além da fissuração para garantir a durabilidade da estrutura, a questão da verificação de deformação. Continuando o mesmo exemplo que é feito no capítulo 4, no capítulo 5 é feito um exemplo em que se detalha aquela armadura que foi feita, que foi calculada nas seções, no caso aqui, na seção de apoio intermediário, na seção do apoio do meio do tramo. E como fazia Jammersch lá no começo do século, 1905, né, as armaduras não precisam ir até o final da peça, né, ter todo o comprimento da peça. Em função do diagrama, fazemos isso graficamente, porque fica mais fácil de entender e de fazer manualmente ou usando programas gratuitos, né? É claro que os programas profissionais também o fazem, né? Mas eles têm custo. Aqui você precisa aprender o que eles fazem, como eles fazem, né? Por que eles fazem, e aqui nós vamos ver como pode ser feito isso de forma gráfica, rapidamente usando também programas tipo o FTool, um programa gráfico, pode ter ser uma versão do AutoCAD livre, ou o AutoCAD da Autodesk, versão estudantil. Enfim, nesses capítulos são discutidos também a questão da decalagem da armadura, ou seja, não se faz o cálculo mais simplesmente em cima daquele diagrama de momento que está lá, mas sim um momento transladado, decalado, né? E se deve fazer a ancoragem de toda a armadura, que é a garantia de que, uma vez que a barra é interrompida, ela não
será preciso mais dela a partir daquele ponto. No capítulo 6, que teoricamente, vamos dizer assim, é a parte mais bonita da teoria do concreto armado, porque é a teoria da treliça de Mesh, que já tem 100 anos, 1910, nós estamos em 2020, 2021, 111 anos, e apesar dos princípios terem sido colocados lá, ainda hoje as normas seguem as hipóteses da treliça de Mesh, que teve a grande ideia de imaginar que no estado limite último uma viga pudesse ser assimilada a uma treliça. Isso faz com que a gente consiga agora juntar a teoria de flexão que nós aprendemos lá no capítulo 3 com a teoria de cisalhamento aqui nesse capítulo 6 e nós possamos trabalhar com a flexão não pura, que é mais usual, que tem na maioria das seções da peça, onde tem momento fletor e tem cortante também. E isso é que vai provocar decalagem, já usado no capítulo anterior, mas mostrada por que aqui nesse capítulo e como fazer para calcular. Então, a treliça, um entendimento da treliça de Mesh é praticamente um entendimento da parte do cerne da parte da teoria do concreto armado. É um capítulo repleto da história do desenvolvimento do concreto, mas, claro, com todas as formulações utilizadas hoje, baseadas também em ensaios. Senão, não é possível usar uma teoria em concreto armado se não houver ensaio. Depois a gente complementa o livro com lajes maciça, que também são os primórdios lá do concreto armado, em que os pavimentos eram feitos com lajes maciças. Hoje a gente às vezes evita por questões de formas, em prédios mais altos ainda se usa a laje maciça, né? E ela é a mãe, vamos dizer, de todos os outros pavimentos, de todos os outros pisos que nós fazemos. E a teoria para resolver isso é uma teoria baseada no meio contínuo, né? Não em meio discreto, portanto também já tem por volta de 100 anos, mas as equações são numéricas, se usam tabelas, mas tudo isso tem o intuito de preparar-nos para depois calcular com modelos mais sofisticados, ou que pelo menos permitem resolver estruturas mais complexas e mais próximas da realidade, discretizando a laje numa grelha, como aparece aqui, ou em elementos finitos. Aqui podia ser grelhas, né, barras numa direção na outra, ou podiam ser elementos finitos. No anexo 3 do livro, nós temos uma grelha gratuita. No anexo 3 tem um texto que como pode ser usada uma grelha, que é, na verdade, uma estrutura, um modelo estrutural de elementos, de barras, que visam substituir, nesse caso, o elemento contínuo, que é uma laje maciça. E aqui nós temos o programa cálculo, um grelha cálculo, feito por vários alunos de iniciação científica e depois de mestrado, né? O Igor, o Henrique, que fizeram iniciação científicas, e o Andrew, que fez o seu mestrado desenvolvendo um software com a parte gráfica toda, um trabalho imenso, ele fez sozinho isso, né? E o Igor e o Henrique, o Igor trabalhou principalmente na parte analítica, na resolução das equações, o Henrique trabalhou numa fase intermediária em que nós estamos tentando criar modelos de desenho, né? E o Andrew solidificou isso. Nós podemos usar, inclusive, lajes apoiadas no solo, com a mola de Winkler, cuja solução, curiosamente, a solução, pelo menos quando se tem numa direção, ou seja, na verdade, viga sobre base elástica, você tem a solução matemática correta do meio contínuo, né? E sempre a gente pode verificar como a gente pode dividir a laje em diversos pontos com
molas para chegar perto da solução. Se for uma viga sua base elástica, a gente compara com a solução exata. Então, está apresentado o livro. É um livro que foi feito para custar pouco. As figuras foram todas desenhadas por nós mesmos. São figuras em branco e preto para priorizar o custo baixo do livro. A universidade não tem muito lucro nisso, os autores menos ainda, nós recebemos muito pouco. Né? O nosso prazer é saber que alguém possa ler o livro e usar para aprender concreto armado e se apaixonar por as estruturas de concreto armado. Né? E espero que vocês gostem desse livro. Muito obrigado.